Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho, a voz e o silêncio de trabalhadores do Serviço Público Federal Brasileiro. Conosco está a sua autora, a professora doutora Débora Bruna Alves Almeida. Então, Débora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vi lá no seu mestrado, no seu Lattes, que ele era intitulado Profissionalização do Serviço Público, uma análise do modelo de seleção de servidores do Instituto Federal do Ceará. E ele tem uma certa proximidade com o seu tema de doutorado, ou seja, a área de recursos humanos, né? Quando você veio para a USCS fazer o seu doutorado, essa era a sua ideia inicial de tema ou foi adaptada de alguma forma? Então, Arquimedes, quando eu cheguei no doutorado, que eu sabia que eu queria trabalhar o meu tema na área pública, porque como eu sou toda a minha graduação foi baseada em administração pública, o meu mestrado em gestão pública, especialização em gestão pública, eu sou servidora pública, então o que eu tinha em mente era que eu queria continuar com foco na área pública e que eu continuaria também na área de gestão de pessoas, que é uma área que eu tenho super afinidade na época do mestrado. A minha pesquisa já foi nessa área de recursos humanos, gestão de pessoas, mais na área de seleção, né? Então, no doutorado eu sabia que eu queria continuar algo na área de desenvolvimento, motivação, algo assim, mas não tinha nada fechado em mente. E aí, quando eu fui direcionada ao meu orientador, né, professor Eduardo Oliva, a gente começou a conversar sobre uma série de temas, e ele também é da área de gestão de pessoas, foi abrindo um leque de possibilidades para mim. Então, ele me apresentou um artigo, mandou 2 artigos para que eu lesse, né, artigos internacionais, inclusive, onde eu fui apresentada a esse tema de voz. Esses artigos tratavam sobre a voz do trabalhador. E aí, eu me apaixonei pelo tema de imediato. Era uma coisa que eu vinha falando, eu quero trabalhar com motivação do servidor público, algo sobre voz, algo sobre participação. E aí o professor me mandou esse tema, pronto, nos achamos. Agora é só saber o que eu quero trabalhar disso. Então, continuei a pesquisa, fui pesquisando outros artigos, fui buscando o que tinha sobre a questão da voz e do silêncio do trabalhador na área pública. Encontrei alguns trabalhos internacionais, né? No exterior até que tem alguma coisa sobre voz e silêncio do trabalhador no setor público, mas o que a gente notou? Que no Brasil eram escassas as pesquisas sobre voz e silêncio do trabalhador, e as que a gente encontrou eram mais focadas em trabalhadores do setor privado. Então, o que eu observei? Temos oportunidade de trabalhar isso na área pública, porque a voz do servidor público, do profissional da área pública, também é muito importante. É a partir dessa voz, dessa participação, que diversas inovações, diversas melhorias podem ser implantadas no serviço público, né? Que é uma área, às vezes, o serviço público não presta, as pessoas têm muito preconceito. Mas não, nós temos visto nos últimos anos uma profissionalização. O serviço público está vindo com muitas inovações. Se antigamente a gente trabalhava muito com papel, hoje em dia a gente está totalmente informatizado. Então, assim, várias mudanças vieram justamente da cabeça desses profissionais. Então, vamos trabalhar a voz desses profissionais. E, por outro lado, temos também o silêncio, né? Quando essas pessoas têm ideias, mas não colocam em prática, né? Por que elas não colocam? Então, foi daí que surgiu esse alinhamento. Então, pensando que o nosso público é variado, né? E nem todo mundo sabe da diferença de trabalhar no público e no privado, né? Estava olhando lá. O seu problema de pesquisa, que norteou o trabalho, foi de que modo se manifestam a voz e o silêncio de trabalhadores vinculados ao setor público federal, considerando os regimes de trabalho estatutário e seletista, né? Para quem não está acostumado com esses termos, eu queria primeiro que você explicasse qual a diferença de trabalhar sob cada um desses 2 regimes no serviço público e o que, em tese, isso implica na situação do silêncio do trabalhador. No caso, nas carreiras públicas, né,
há uma distinção, apesar de a gente costumar chamar servidor público, empregado público, mas existe uma distinção entre servidor público e empregado público. Geralmente, o servidor público é aquela figura que está sob o regime estatutário, né? Que existe um estatuto, que é toda uma lei no Serviço Público Federal, é a Lei 8.112, que rege essa carreira, que diz que o servidor, após 3 anos, estará estável na carreira, estará estável no serviço público, no caso, e vai dar todas as regras. Mas temos também a figura do empregado público. O empregado público é aquele trabalhador das empresas públicas da sociedade de economia mista, que também não deixam de ser servidores públicos, porém essa carreira ela é regida pela mesma consolidação das leis do trabalho, né? Que as empresas privadas também, a carreira dos trabalhadores privados também são pela consolidação das leis do trabalho. Embora eles façam concurso, por exemplo, o pessoal do Banco do Brasil, o pessoal da Caixa, eles fazem concurso, mas lá no Banco do Brasil, eles não são estatutários, eles são seletistas, né? Então, a figura da estabilidade, por exemplo, não tem, mesmo que seja muito difícil a gente ouvir falar que um bancário do Banco do Brasil foi demitido, mas eles não têm a estabilidade que um servidor público estatutário tem, aquela escrita lá na Constituição, após 3 anos estará estável, né? Que é o período do estágio probatório. Então, o que a gente acreditava que isso implicaria, né, na diferença? Por que a gente quis analisar as carreiras em si? Porque acreditamos que o fato de um servidor ser estável, de ter uma estabilidade maior, nunca vai sair, né? Na crença da maioria das pessoas, um servidor nunca sai, né? Fez o concurso, pronto. E na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Tem toda uma legislação que diz o que a gente pode fazer que pode sair, né? Mas a estabilidade, por ser atrelada aos servidores dos órgãos, né? As chamadas autarquias e fundações públicas, em tese eles teriam muito mais possibilidade de expressar a sua voz. Porque, eu sou estável, eu sou um servidor estável, então não tenho por que ter medo. Eu tenho uma ideia, eu vou dar minha opinião, eu quero aqui contribuir com o trabalho, eu não tenho por que ter medo. Eu sou estável, ninguém vai me botar para fora porque eu dei uma opinião, porque eu expressei uma ideia que era contrária ao chefe. Enquanto os servidores seletistas, né, os empregados públicos, eles não têm essa figura da estabilidade. Então, poderia haver, eu não sou efetivo, eu sou um funcionário seletista, posso ser botado para fora, não vou mexer com isso, não vou ficar dando pitaco nisso, não vou ficar dando ideia porque isso pode me prejudicar. Então, nós acreditávamos que essas diferenças de carreiras poderiam afetar na voz e no silêncio dessa forma, pois quando um servidor tem uma estabilidade maior na carreira, ele teria mais propensão a dar as suas contribuições. Por outro lado, se ele não tem essa estabilidade no trabalho, ele fica mais receoso e prefere ficar em silêncio. Então, como é que foi a questão do conceito? Como é que você trabalhou a questão de voz e silenciamento? De onde você buscou essa teoria e como é que você fez isso na prática? O conceito de voz na literatura, os autores buscaram definir a voz por meio da intenção da pessoa que falou. Uma voz mais agressiva ou uma voz mais pacífica, digamos assim. Então, essa voz vai receber esse título, essa voz vai receber esse outro título. Nós trabalhamos um conceito de voz lá de um autor chamado Van Dyne, né? E colaboradores. Esse conceito, ele definiu a voz defensiva, que é uma voz onde o indivíduo busca se proteger. Ele usa a voz muito mais para defender seus interesses do que como uma voz para vincular a instituição, assim, para melhoria institucional. Temos também a voz pró-social, né? O conceito da voz pró-social é aquela voz em que o trabalhador busca a melhoria institucional. Então, é uma voz que ele está lá buscando estritamente melhorar o seu ambiente de trabalho, né? Com ideias, com sugestões. Tem autores que conceituam a voz crítica. Essa voz crítica é aquela que realmente traz uma crítica, que traz, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Não tem necessariamente uma ideia ou uma sugestão. Alguns autores, né, como Morrison, por exemplo, não consideram essa voz, né, no seu conceito de voz. Para ela, voz é só aquela voz que busca melhorar a instituição em si, que não contém tom de crítica, mas tom de melhoria, de ideia. No nosso trabalho, a gente considerou a voz em um conceito mais amplo. Tanto a voz que se apresenta na forma de uma ideia, de uma sugestão de melhoria, como também consideramos a voz crítica, aquela voz que chega numa forma de uma crítica, olha, isso aqui não está legal, acho que isso aqui não está certo. Aquela voz que chega como uma forma de denúncia. Por quê? Porque o efeito é o mesmo.
né? Tanto aquela pessoa que chega apresentando uma ideia, uma sugestão de melhoria, ela está preocupada com a organização. Pode ser que também esteja preocupada com ela, com a otimização do trabalho para ela, mas aquela ideia vai melhorar a organização. E a pessoa que faz uma crítica, que faz uma denúncia de algo que está errado, ela também está preocupada com a organização. Ela também quer ver as coisas melhorarem. Então, nós consideramos o conceito de voz, tudo aquilo que o trabalhador tem a dizer que possa gerar uma melhoria no ambiente institucional, que possa relatar alguma situação que não está funcionando da maneira que deveria e que venha a trazer melhoria, seja para a organização ou até mesmo para os trabalhadores. E como silêncio, nós consideramos, né, o conceito clássico mesmo, de autores como Morrison, por exemplo, o conceito de que o silêncio é realmente quando o trabalhador tem aquilo para dizer, tem várias sugestões, tem várias críticas, várias ideias, mas por uma série de fatores, né, que a gente viu lá na frente, como medo, resignação, ele decide, não, vou ficar na minha, não vou falar nada. O silêncio não é só, eu não tenho nada para dizer, então vou ficar calado. Não, esse silêncio que a gente retrata nesse trabalho é o silêncio de quem tem algo a dizer, mas não diz por motivos que foi justamente o que a gente quis descobrir, que motivos eram esses. Né? O que me surpreendeu agora foi um número, né? Na tua pesquisa, né, você teve como público-alvo servidor empregado público federal do Poder Executivo, que possui um vínculo com trabalho estatutário ou seletista, com organizações de administração direta, do tipo autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Quantitativamente falando, você teve um grande número de respondentes ao questionário que você aplicou de forma online, né? Foram 532. Como você chegou nesse número de pessoas? Conta esse segredo, porque quando a gente às vezes faz uma enquete assim, você tem que falar, pelo amor de Deus, as pessoas responderem, né? E você conseguiu muita gente. Como é que você fez isso? Foi bem difícil, foi bem suado, mas eu acredito que a pandemia acabou ajudando um pouco, porque as pessoas estavam, os trabalhadores do serviço público, principalmente, estavam muito em trabalho remoto, então estavam muito online todo o tempo, ligados no e-mail, né? Então eu disse, eu vou aproveitar que está todo mundo em teletrabalho e vou começar a me comunicar com as pessoas, né, por e-mail, que é a comunicação. Acredito que a maioria dos trabalhadores passou a olhar o e-mail com mais frequência, principalmente os que estavam em teletrabalho. E o que é que a gente definiu? No começo a gente ficou, quais organizações nós vamos abordar? Por que a gente vai escolher a organização X e não a Y? Porque são diversas instituições, né, federais, muitos órgãos, temos diversas autarquias, diversas fundações públicas, empresas e sociedade de economia mista. Então, quais vamos escolher? Então, eu pensei, não dá para escolher, porque são muitas, qual o critério que a gente vai usar? E mesmo que a gente escolhesse, a gente teria que chegar nessa organização, pedir autorização para entrar lá, para mandar e-mail, falar com a RH, seria um caminho mais difícil de acessar os trabalhadores. E, por outro lado, iria até gerar uma insegurança, porque se eu chego a eles por meio da própria organização, para eles falarem como é a voz e o silêncio deles dentro daquela organização, a confiança já ficaria menor. Então, eu pensei, preciso acessá-los diretamente, não por meio da organização, e sim diretamente aos servidores. Como eu vou conseguir isso? Então, a nossa ideia foi buscar em redes sociais, né, Instagram, Facebook, principalmente Facebook e WhatsApp. Na época da pandemia, todo mundo, acho que tinha um grupo de trabalho. Eu tenho uns 10 grupos de trabalho, então os servidores estavam ali nos grupos de trabalho. E por ser servidora pública, então também tem um acesso bom, tem um bom network, eu tenho muitos colegas de outras instituições. Então, o que eu fazia? Pessoal, me ajuda, pega esse link da pesquisa, coloca no grupo de trabalho de vocês, pede para repassar. E assim a galera ia botando no WhatsApp, né, os seus colegas, e ia se expandindo no efeito bola de neve, que era o que eu esperava, né, que um fosse respondendo e fosse repassando. Também fomos ao Facebook, lá no Facebook eu procurava grupos de Facebook específicos de servidores. Encontrei vários grupos, chegava lá, botava o link, pedia ao administrador, olha, me aceita no grupo, que eu quero só publicar o link da minha pesquisa, depois eu saio. Então lá também acessei alguns trabalhadores, mas a grande parte dos questionários que retornaram, grande parte veio dos e-mails institucionais. Esses e-mails institucionais estavam disponíveis nos próprios sites das instituições. Então, eu fui lá no site do governo, comecei a colocar aqui o nome das instituições, fiz uma grande lista e fui aos sites. Algumas tinham essa informação de forma muito mais clara. Você chegava lá, e-mails, servidores que trabalham no setor tal, e tinha lá uma lista de e-mails, pegava aqueles e-mails e ia construindo uma planilha. Outros já era mais difícil. Alguns órgãos
órgãos, principalmente as estatais, né, que são aí a Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas, têm essa informação muito mais sigilosa. Então, foi mais fácil eu conseguir os e-mails dos servidores das autarquias e das fundações do que das estatais. Mas consegui também boa parte, né, com o pessoal que eu conheço. Olha, manda aí da tua organização. Então, eu construí um banco de e-mails e fui mandando os e-mails aos poucos, né? Todo dia lá, esse meu banco de e-mails, ele tem cerca de 17 mil e-mails. Muitos e-mails que eu consegui em site são 17 mil. Para eu chegar nesses 500, veja só, né? Porque a taxa de retorno fica em algo entre 4% a 5% de pesquisas por e-mail. A maioria das pessoas abre e não olha, então a taxa de retorno é baixa. Então eu queria no começo 600. Para eu conseguir 600, eu tenho que mandar pelo menos 10 mil. Mas foi o número próximo, né? Eu consegui 17, mas aí vai caindo. Tem e-mails que não existiam mais, tem uns que vão para o spam. Boa parte dos e-mails eu chegava um alerta dizendo, esse e-mail não existe mais. Mas eu acredito que cerca de 10 mil voltarem. Então estimamos aí uma taxa de retorno de 4% a 5%. Juntando também com os que tiveram acesso via WhatsApp, via Facebook. É o que o professor Gil chama de amostra por acessibilidade, né? Você conseguiu, né? Eu não me recordo, né? Embora já tenha lido sua tese há algum tempo, se depois você conseguiu mapear geograficamente, ou se isso não era importante. Por exemplo, você tinha algum tipo de estresse, assim, eu quero mais gente que trabalha no sul, no norte, no nordeste, ou que deu? Você chegou a mapear geograficamente a amostra? Sim, mapeei. Inclusive, eu queria uma amostra bem espalhada, né? Que fosse servidores de toda parte do país, porque a pesquisa pela internet é interessante isso, você não fica só com um local, não ia ficar só no Ceará, eu podia ir para o Brasil todo, o e-mail chega em qualquer lugar. E, para minha surpresa, ficou espalhada de uma forma muito parecida com a organização, a ocupação dos servidores. Tanto que o mapa, né, eu perguntava lá, você é de onde? Sou do Ceará, do Rio Grande do Norte, a pessoa respondia. E ficou muito parecido com a taxa de ocupação dos servidores. O mapa da distribuição da minha amostra ficou bem parecido com o mapa de ocupação dos servidores que tem lá no site do governo. Então, por exemplo, tem mais servidores na região sudeste, mais servidores lá. Essa não foi a minha amostra. A maioria da minha amostra estava na região nordeste. Mas aí, por eu ser da região nordeste, né? No entanto, a região sudeste estava em segundo lugar da minha amostra. A região nordeste estava em primeiro. Então, assim, ficou muito parecido os percentuais. Bom, você já deve ter percebido que eu gosto de metodologia. Então, continuando aqui na tua metodologia, né? Além de você fazer essa busca quantitativa, você foi para uma qualitativa depois, que são com as entrevistas, né? Como é que você definiu a quantidade? Acho que eram 16, se eu me lembro, né? E como é que você escolheu essas pessoas? Primeiro eu vou falar por que a gente decidiu fazer também uma pesquisa qualitativa, né? A pesquisa quant, ela amarra um pouco, porque você tem ali um questionário e as pessoas vão responder só aquilo. E às vezes você quer descobrir outras coisas. Então, a gente decidiu ir para uma pesquisa quali para descobrir aquilo que o questionário não nos mostraria. Na pesquisa qualitativa, nós definimos inicialmente o número que eu gostaria era 32, né? No meu projeto de pesquisa está lá 32 entrevistas. E eu queria que fossem entrevistas paritárias, né? Metade servidores, metade empregados públicos, metade mulheres, metade homens, servidores com mais tempo de carreira, mais de 10 anos, servidores com até 5 anos, menos tempo, para a gente ter realmente esse panorama. Ficou bem dividido, né? Ficamos em 16 entrevistas. Por quê? Quando a gente vai fazendo a entrevista, vai vendo que está chegando numa saturação. Então, lá pela 14ª entrevista, eu comecei a notar que as respostas ficavam bem parecidas. Então, já deu para fechar ali na 16, né? Os 16 entrevistas já estávamos com muito material, já nas transcrições a gente ficou com muito material. Então, não precisou ainda a gente ir nas 32 previstas no projeto. As 16 deram material suficiente, sendo 8 servidores estatutários e 8 empregados públicos seletistas, né? Tínhamos quase, eu não recordo agora, mas era paritária, questão de homens, mulheres, trabalhadores com mais de 10 anos, trabalhadores com menos de 5 anos, então ficou uma coisa bem mista. Tínhamos ocupantes de cargo de gestão, pessoas que também não ocupavam cargo de gestão, e a gente queria ter justamente esse paralelo, né, das diferenças. O que uma pessoa que tem um cargo de gestão vai dizer nessa pergunta? E o que não tem vai dizer? O servidor mais antigo, o servidor mais novo, difere? Então, a ideia foi essa. Então, legal. Bom, agora a gente já vai caminhando para os resultados, né? A gente falou do teu caminho, né, metodológico. Então, lá entre os seus resultados, você afirma que os motivos que levam os funcionários a falar ou silenciar sobre determinadas questões, né, de trabalho, que pode
pode ser os mais diversos. Você citou medo, insegurança, timidez, instinto de autopreservação, resignação, né? Alguns fatores que fazem com que o cara fique quietinho na dele, né? Só que alguns desses são inerentes à pessoa, né? Por exemplo, a pessoa é tímida, ela é tímida no público, no privado, enfim, whatever, né? Como é que no público isso é mais comum, né? Assim, as pessoas, elas silenciam por aqueles motivos que você falou no começo, assim, eu embora tenha estabilidade, mas eu posso acabar me prejudicando, ou tem algum nexo causal disso? Você achou? Na pesquisa qualitativa, a gente observou que, embora os servidores tenham estabilidade, mesmo assim, às vezes eles silenciam sim, por questões como essa, né? Como receio de falar. Nas entrevistas, os trabalhadores relatavam: olha, Débora, eu tenho medo de me prejudicar, então eu não vou estar dando opinião, não vou estar criticando nada, porque eu posso me prejudicar lá na frente, numa promoção, né? Então, existe sim, embora bem menos frequente. O que a gente observou? Houve uma diferença nas entrevistas, a gente conseguiu ter uma diferença mais palpável. Se nos questionários não teve muita diferença da voz e silêncio entre os servidores estatutários e empregados públicos, nas entrevistas a gente conseguiu ver. No caso, os servidores estatutários, eles silenciavam muito mais para manter as relações boas relações com os colegas de trabalho, né? Eles queriam, eu quero me dar bem com todo mundo, eu não quero ficar, se eu for fazer uma crítica, dar uma sugestão, os colegas podem não gostar, então eu quero manter uma boa relação. Eles silenciavam muito mais por isso do que por medo. Uhum. Já os trabalhadores que eram seletistas, né, os empregados públicos, eles relataram muito mais: não, eu tenho temor de retaliações, eu tenho medo de ser perseguido. Retaliação não só no sentido de trabalho, mas às vezes político também. Político, eles relatavam muito as palavras assédio, surgiram muito mais entre os empregados públicos do que os seletistas. Eles falavam: olha, eu nunca sofri, mas eu sei que um colega meu sofreu assédio, o chefe dele, então não quero isso para mim, não vou estar falando e tal. Então realmente existiu essa diferença, que era o que a gente queria sentir, né? Se tinha essa diferença. Só para deixar claro, o assédio que você está falando é o assédio moral, né? Moral. Ok. É porque às vezes pode confundir com assédio sexual, né? Então, sim, tudo é assédio moral. Tem que deixar claro que é assédio moral, assédio né? moral. O chefe mandar e aí de você se não cumprir, né? Sim. É muito comum. Aí também tinha a questão do conformismo, né? Da resignação, porque embora eles se sentiam muito mais à vontade para falar, né? Eu falo, alguns diziam eu falo mesmo, mas por outro lado, alguns tinham um sentimento de resignação, eles estavam muito conformados. Nada muda, eu não vou estar me estressando, dando opinião, não vou estar me esforçando para mudar, porque não muda, as coisas são como são e eu não quero. Então tinha também esse sentimento muito forte, né, de conformismo, de que eu não vou conseguir sozinho mudar nada. Então esse também era um motivo que levam esses servidores a silenciar. Você está falando, tá passando um filme na minha cabeça, porque eu fui 21 anos funcionário público de uma prefeitura, e quando mudava a gestão, a gente que era estatutário continuava, e chegava o pessoal no maior gás, assim, né, vamos fazer isso, aí a gente olhava assim, não vai. Eu já vi essa história tanta. Não era porque fazer corpo no óleo, é que às vezes a lei 8666 te proíbe várias coisas. Não dá para você trocar o computador, vai ter que fazer uma licitação, tá? Aí no final de 4 anos você já passou e o computador vai ser aquele mesmo, né? Então às vezes não é que você. A resignação às vezes é um choque de realidade. Uma vez eu sentei com o chefe e falei: chefe, eu acho legal, muito bom, mas isso talvez na iniciativa privada aconteça. Na pública tem outro nível, outra velocidade, né? A gente tem que entender os tempos aqui são, às vezes não rola, não tem verba, tem a verba, mas não tem o dinheiro, então é um outro mundo, né? Mas enfim, é legal. Tudo que você falou eu já vi na prática e entendo perfeitamente. Acho que você fez um belo flash da realidade aí do serviço público, né? Inclusive, isso que você relatou, muitos trabalhadores falavam isso. Olha, Débora, às vezes é a legislação. A gente quer mudar, a gente tem ideias, mas a legislação é muito amarrada. Então surgiu também esse fator, o fator burocracia, né? Que não é a burocracia no sentido bom da burocracia, mas isso no sentido de a legislação amarrar muito. Então, diferente do setor privado. No setor privado, se pode fazer tudo que a lei não está proibindo, né? A gente não, a gente só faz no setor público que a lei permite. Então, às vezes, há ótimas ideias e tudo, mas a lei está ali amarrando esses servidores de expor, de colocar em prática, né, as melhorias. Eu acho que a resposta para mim é óbvia, mas eu vou perguntar, né? Você observou que a percepção de suporte organizacional, assim como outras variáveis, como ocupação de cargo de gestão, tempo de serviço na organização, idade, tipo de vínculo, área de atuação, possuem influência no comportamento de voz e no silêncio do público-alvo que você investigou. Quem silencia mais, o jovem ou o mais velho? O mais jovem. No caso, os mais jovens
jovens, eles ainda estão num sentimento de, eu cheguei agora, eu estou aprendendo. Os mais velhos, eles ficam mais à vontade, eu já sei de mais coisas, já tenho mais experiência. Então, tanto os mais velhos como aqueles que tinham mais tempo na organização, né, mais tempo de trabalho permitia com que eles ficassem mais à vontade para expor. Já os que tinham menos tempo na organização, menos idade, eles se sentem mais, eu não sei, eu vou deixar, eu vou observar primeiro, né, eu não tenho ainda experiência para expor. Então, à medida que aumenta a idade e o tempo de serviço, há um aumento na voz e uma queda no silêncio. Pergunta assim, bom, você terminou a tua tese, acho que foi uma experiência bastante legal para você, né, ter feito, você deve ter se mudado, né, do ponto de vista de pessoa, né, melhorado e tal, sua atuação profissional. Agora, do ponto de vista do conhecimento, o que o resultado da tua tese você acha que contribuiu para esse campo aí? Que é uma coisa que você falou que tinha pouco no Brasil, você acha que vai fazer alguma diferença? Que, por exemplo, os artigos que você publicou, eles acabaram sendo bem aceitos? Como é que foi, assim, o impacto da tua tese? Feeling? Eu espero que tenha uma boa contribuição, né? Inclusive, na minha instituição, o ex-pró-reitor de gestão de pessoas disse que leu minha tese. Olha, Débora, eu gostei muito, vamos chamar você para fazer uma coisa. Então, assim, talvez não vá ter um grande impacto, né, no serviço público como um todo, mas talvez um ou outro gestor público que leia perceba que os líderes têm que mudar a forma de gestão, vamos ter uma gestão mais acolhedora, a voz dos trabalhadores. O trabalhador está em silêncio, às vezes é porque ele é tímido, não gosta de falar, mas às vezes ele está cheio de ideias e não se sente à vontade para expor, não tem um ambiente propício para que ele venha a expor essas sugestões de melhoria que ele possa ter. Então, acho que vai impactar nesse sentido, gestores públicos ter essa percepção de criar ambientes mais favoráveis ao acolhimento da voz, e que é muito importante. Às vezes a gente acha que tem um servidor lá falando, reclamando, porque às vezes da reclamação, você não está reclamando, às vezes está reclamando à toa, né? Aí a gente diz assim, pode dar uma sugestão melhor, não tem. Mas muitas vezes a pessoa está reclamando e ela tem uma sugestão boa, não, vamos fazer assim que eu acho que fica melhor, vamos tentar. Então, os gestores acolhendo, né, as gestões de pessoas dos órgãos públicos acolhendo isso, a gente pode vir a ter grandes melhorias, grandes inovações daqui para frente, né? Já vem tendo bastante. Nós vimos que nas empresas estatais existem até concursos, né? Os trabalhadores colocam ideias, isso foi relatado nas entrevistas. A gente tem concurso que a gente dá uma ideia e aí a instituição premia as melhores ideias, aquelas que vão para frente. Liga uma pessoa lá da gerência lá em cima para falar, olha, parabéns, a gente gostou da ideia. E a gente tem uma bonificação sobre isso. Isso é muito legal, né? Porque às vezes também o trabalhador também quer ter algo em troca, né? Aquela questão do suporte organizacional. Ele quer ter uma reciprocidade, então eu não vou também estar dando ideias se eu não vejo nada em troca. Eu quero ter um bom acolhimento do meu chefe quando eu for dar essas minhas sugestões. Então eu espero, não sei se vai ter grande impacto. Na minha instituição, eu acredito que tenha. Né? Muitas pessoas se interessaram, inclusive as pessoas recebiam um e-mail para responder o trabalho e diziam, Débora, manda o resultado, eu achei muito interessante, eu quero ver os resultados dessa pesquisa. Os artigos, né, a gente ainda está em publicação, ainda não saíram ainda, estamos submetendo, né, tem todo um longo processo até a publicação, né? Mas o retorno das pessoas que ficaram sabendo, dos próprios entrevistados, é muito legal essa pesquisa, eu gostei, porque assim, o servidor, ele já é tão massacrado, o servidor público, né, a sociedade em geral, às vezes, massacra, não quer trabalhar, a gente é muito mal visto. E quem está dentro sabe que não é bem assim, né, que a gente está ali ralando com recursos escassos, muitas vezes condições de trabalho a gente tem que tirar do bolso, né, para conseguir fazer uma coisa ou outra, e aí quem está dentro sabe. Então, quando tem uma oportunidade de ter voz, né, de falar, de ser acolhido nas suas ideias, de ter uma pesquisa direcionada à voz desse trabalhador, então acho que contribui nesse sentido, né, para a gestão de pessoas da área pública. E eu espero que tenha realmente se contribuir com um gestor público que leia e melhore algo nessa rotina de trabalho, né, da sua equipe, eu acho que já tem um efeito. Bom, e para encerrar, eu queria dizer como é que foi a Débora depois da tese, né? Como é antes da tese e depois da tese. O que mudou na sua vida aí profissionalmente ou pessoalmente? E agregou valor para alguma coisa? Pessoalmente, agregou muito valor, né? Cada entrevista que eu fiz foi uma nova vivência, foi conhecer como funcionam outras instituições, essa é assim, essa é desse jeito, a realidade de outras
de outros trabalhadores do setor público. Isso agregou muito para mim como pessoa, né? O trabalho de ir a campo, de fazer todo esse trabalho, né? Porque no meu mestrado eu não tive esse trabalho de ir a campo, falar com as pessoas, fazer entrevista. No meu mestrado eu fiz uma análise em cima de texto, né? Uma análise totalmente textual, em cima de editais que estavam lá disponíveis na internet. Então, nesse eu tive a oportunidade de fazer um trabalho mais buscando ali muitas pessoas para responder entrevista, tentando criar empatia das pessoas. Responde meu questionário, vamos participar da entrevista. Então, como pesquisadora, me agregou muito fazer um trabalho, né, que durou aí tanto tempo, né? Toda a construção dessa tese demorou bastante para conseguir os dados, né? Então, me agregou muito como pesquisadora. Todos os artigos que eu li, eu aprendi muito, né? Fui vendo a forma de construção, como é que os autores escrevem seus resultados, como é que eles discutem, né? Embora eu já tivesse a vivência de pesquisadora do mestrado, da graduação, fui bolsista de iniciação científica na época da graduação, já vai um trabalhinho de formiguinha. Mas o doutorado já é um nível a mais, né? Na metodologia, então, a gente começa a entender metodologias mais rebuscadas, né? Como pesquisadora, fazer a disciplina quantitativa 1 e 2 me acrescentou muito. A qualitativa, meu Deus, conhecer todas as formas qualitativas me agregou muito. Então, como pesquisadora, eu sinto que eu amadureci bastante e as pesquisas que eu vou produzir daqui para frente, que eu não quero parar, né? Eu dou um descansozinho porque terminei a tese e quero me sentir aliviada por um tempo, mas já estou aqui buscando outras coisas que eu vou pesquisar daqui para frente, né? Então, como pesquisadora, isso agregou muito. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.